Em mais um de seus vídeos, parece que o professor Leandro Quadros está me desapontando cada vez mais. Bem, em um vídeo que chegou aqui para o canal Publicador do Reino, juntamente com a página Historiador TJ, recebemos um vídeo onde o professor Leandro Quadros, apesar de sua boa educação, parece que não está, como se diz, fazendo jus ao seu título de teólogo e professor, né? Porque o argumento que ele usou, olha, foi muito fraco. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas vou estar disponibilizando para vocês o argumento que ele usou. Então, o argumento que ele usou, usando a tradução do Novo Mundo, é de Romanos 16:20, que diz, né, que o Deus que dá paz esmagará em breve Satanás debaixo dos pés de vocês. Aí ele usa as referências cruzadas, que é de Gênesis 3:15 e de Hebreus 2:14. Então, Gênesis 3:15 diz, na tradução do Novo Mundo: "E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele." Nós sabemos que este que esmagará a cabeça de Satanás é o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 2:14 diz: "Para que, pela sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, e isto é, o diabo." Também se refere à pessoa de Cristo aqui o texto. Então o argumento que ele montou é mais ou menos assim: o Deus que dá paz esmagará Satanás. Jesus esmagará Satanás. Logo, Jesus é o Deus que dá paz. Sabemos que essa linguagem ela é muito comum na Bíblia, sendo que o autor ele leva o crédito da ação, mesmo usando intermediários na execução. Logicamente, tal intermediário ele não é o mesmo ser que o autor em questão. Uma questão óbvia, até porque nós não podemos isolar o texto do seu contexto e também isolar essa passagem de tudo que os outros livros da Bíblia falam a respeito de Cristo. Então vamos lá, uma pequena jogo de textos aqui para provar isso. Deuteronômio 32:12 diz assim: "Somente Jeová os guiava." Será que Jeová sozinho guiou Israel? Bem, se você ler Êxodo 32, 32 e 34, vai ver que não, né? Moisés e um anjo levaram Israel. Você pode comprovar isso lendo os textos que estou deixando aí embaixo. Mas, na teologia do professor Leandro Quadros, Moisés e os anjos também constituem o Deus. Então ali fala em Ezequiel 36, 33 e 36, Jeová dizendo: "Eu mesmo é que construí as cidades de Israel após o exílio." Será que Jeová então pessoalmente reconstruiu ou foram pessoas que fizeram o trabalho sob sua direção? Na teologia do professor Leandro Quadros, as pessoas também fazem parte do único Deus verdadeiro. Em Isaías 63:3, Jeová indica que ele sozinho agiu quando exigiu vingança sobre Edom. Mas não foi Jeová que puniu pessoalmente aquelas pessoas, mas ele usou homens como agentes. Lemos também em 2 Crônicas 3:1. "Por fim, Salomão principiou a construir a casa de Jeová em Jerusalém. Assim Salomão acabou a casa de Jeová." 2 Crônicas 7:11. Será que Salomão pessoalmente construiu o templo do começo ao fim? Logicamente que não. A construção ela foi feita por meio de uma multidão de trabalhadores. Mas Salomão foi o organizador da obra, o responsável da obra, então foi ele que recebeu os créditos. Salomão quem fez isso. Novamente, o rei construiu Babilônia por si mesmo. Daniel 4:30. Será que o rei Nabucodonosor literalmente construiu Babilônia sozinho? Obviamente que não, mas a construção foi creditada a ele. E essa é uma regra que permeia a Bíblia. Olha só, João 33:20 diz: "Quem receber a qualquer que eu enviar, recebe também a mim. Por sua vez, quem me receber, recebe também aquele que me enviou." Palavras do Senhor Jesus.
Se Jesus fez algo para Jeová, por ordem de Jeová, com o poder dado por Jeová, segue-se logicamente pela regra da representatividade que Jeová fez aquilo. O crédito é do Deus Todo-Poderoso Jeová. Vamos lá. Números 14:2 diz assim: todos os israelitas começaram a queixar-se contra Moisés e Arão, e toda a assembleia falava contra eles. Aí lá em Números 14:11, Jeová disse a Moisés: até quando é que este povo me tratará sem respeito? Na lógica do professor Leandro Quadros, nós temos o seguinte: o povo desrespeitava contra Moisés e Arão. Jeová disse que desrespeitavam a ele. Logo, Moisés e Arão são Jeová. Viu que absurdo é esse argumento? Ele não vai se sustentar, ele é muito fraco. E no final do vídeo, o professor Leandro Quadros ele cita Isaías 9:6, dizendo que Jesus ele seria chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas veja que a expressão Deus forte, no caso El Gibor, ela é comum até mesmo entre homens, e isso não caracteriza poder absoluto. Dá uma olhadinha lá em Ezequiel 32:21. Segundo, que a tradução correta não é Pai da eternidade, e sim Pai eterno, pois ninguém é Pai da eternidade, afinal de contas ela coexiste com Deus, senão ela não seria eternidade. Além do que, isso é um título do futuro. A expressão Príncipe da Paz também é um título apropriado que Jesus recebe, pois ele restaurará a paz no futuro. Este é o detalhe, futuro. A profecia diz, será chamado. O professor cita então uma profecia futura para credenciar Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo? Por acaso o professor Leandro Quadros, o onipotente, ele recebe algum atributo? Afinal de contas, se ele recebe, ele não é onipotente, pois o onipotente ele é autossuficiente. O senhor não concorda com isso? Quem deu esses atributos para Jesus Cristo? Bem, foi Deus, não foi? Ah, o Deus de Jesus, não é verdade? Aproveita lá, ó, Apocalipse 3:12 e João 20:17. Também ele cita 1 Tessalonicenses 3:16 e tenta fazer um sofisma com os títulos Deus que dá paz, Jeová, e Príncipe da paz, Jesus. Logo, Jeová é Jesus. Mas vamos brincar um pouco então com esse argumento do professor Leandro Quadros. Veja só, Apocalipse 17:14 diz que Jesus é o Rei dos Reis. Mas Daniel 2:37 chama Nabucodonosor de Rei dos Reis. E em Esdras 7:12, Artaxerxes é chamado de Rei dos Reis. Em Isaías 42:6, Jesus é a luz para os gentios. Mas em Atos 13:47, Paulo e Barnabé são a luz para os gentios. Jesus era o filho do homem em Daniel 7:13-14. Mas Ezequiel também era o filho do homem em Ezequiel 2:1. Esse aqui é o mais legal. Jeová disse, eu sou, em Êxodo 3:14, na Septuaginta. Também Jesus disse, eu sou, em João 8:58. Mas um cego também disse isso em João 9:9. E Paulo falou a mesma coisa em 1 Coríntios 15:10. E também Isaías falou em Isaías 6:8. Eu só coloquei aqui os raciocínios, eu nem esbocei uma questão mais teológica aqui das coisas, né? Afinal de contas, nós como testemunhas de Jeová estudamos sério a palavra de Deus. E eu achei muito inferior esse argumento do professor Leandro Quadros, uma pessoa muito respeitada no âmbito teológico aqui. Bem, ainda no final ele também diz que Jeová ele morreu para salvar. Mas Abacuque 1:2 diz que Jeová não morre. E aí, em quem que eu vou acreditar? E ele também diz que Jeová ele não tirou o corpo fora. Então ele se encarnou e morreu por nós. Olha só que absurdo, não é? Mas Jeová não tirou mesmo o corpo fora. Olha só o que ele fez, o que a Bíblia diz que Jeová fez. João 3:16.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E realmente eu vou ficar aqui no aguardo do professor, montar então a sua série com os raciocínios contraditórios das testemunhas de Jeová e suas críticas à tradução do Novo Mundo. Nós realmente aguardamos isso, professor Leandro Quadros. E é interessante também que no vídeo dele, ele fala que as testemunhas de Jeová, que elas seguem a Cristo de perto, porque a gente faz um trabalho de pregação no mundo todo, de casa em casa, e que nós cumprimos esse mandamento de Jesus de pregar de casa em casa. Mas é engraçado que isso é um desacato, Afinal de contas, eu nunca vi nenhum adventista do sétimo dia aí pregando de casa em casa, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Também nunca vi o professor fazendo esse tipo de coisa, Apesar que nós temos as redes sociais, nós temos, a internet, a TV, mas a pregação ela deveria ser realizada por todos os membros de casa em casa. Afinal de contas, até mesmo os apóstolos pregavam e eles também eram considerados aqueles que Jesus designou para cuidar do rebanho. Então isso mostra um flagrante desacato das igrejas, por não organizarem essa obra de pregação. E isso também inclui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nós não estamos aqui para criticar esse tipo de coisa. Afinal de contas, nós sabemos porque eles nunca conseguirão fazer esse tipo de trabalho. Mas estamos aí, esperamos a série que o professor vai montar e deixamos novamente aqui o convite para uma palestra bíblica sobre a divindade de Cristo. Até porque eu acredito que o professor Leandro Quadros não conhece muito bem a teologia das testemunhas de Jeová. E nada melhor do que estudar a Bíblia como uma testemunha de Jeová para você conhecer, professor Leandro Quadros? Se o senhor quiser, estou aqui à disposição para a gente fazer uma palestra a respeito disso, tá bom? Um abraço a todos, o publicador do Reino do Brasil para o mundo.